É? Graça e paz, pessoal. Boa noite a todos. Desculpe aí o nosso pequeno atraso. Nós estamos ajustando aqui a aula, né, e os slides. Eu já vou passar para a Cirlei, para nós ganharmos tempo. Eu só gostaria de agradecer aos alunos que estão conseguindo enviar as tarefas, né, mesmo que atrasadas. Algumas pessoas conseguiram deixar em dia, a gente agradece bastante por isso. E a gente torce para que os demais também consigam fazer isso até essa semana, porque agora vai começar 2 novas disciplinas, né? A disciplina da professora Cilei e amanhã da professora Ana Sara. Então, que vocês possam dar aquela aceleradinha para terminar, e daí aqui para frente começam novas atividades e vocês possam estar por dentro de tudo e conseguindo avançar, tá bom? Um abraço para vocês e vou passar para a professora Cilei, para ela já começar, e a gente vai seguindo até 8h40. Um abração a todos. Ok, boa noite, graça e paz a todos. Desculpa aí o atraso, mas é que a tecnologia, ela me derruba. E o meu computador aqui não estava dando jeito de fazer, então nós vamos fazer em parceria, eu e o Marcelo. Então, para iniciar a nossa conversa, o nosso bate-papo, eu gostaria... Está todo mundo ouvindo legal? Está tudo ok? Dá um ok aí. Ok. Então, vamos começar com uma oração, porque aqui o negócio ficou meio complicado, truncou tudo. Mas assim, o Marcelo é que entende de tecnologia, né? Então, glória a Deus por isso. Eu gostaria de começar orando, né? Primeiramente, agradecendo a Deus por essa oportunidade fantástica. Eu tenho aprendido muita coisa nesses últimos dias. O Google Meet, para mim, era uma coisa que eu só ligava e conversava com as pessoas, né? E aí agora fazer apresentação, isso tudo para mim é novidade, mas glória a Deus por isso. Então, vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pelas tuas maravilhas, te louvamos por este momento, Senhor, que tu venha me capacitar, Senhor, para que eu possa estar falando, Senhor, da tua palavra, no intuito de despertar nas pessoas o desejo de participar de missões transculturais, que está dentro de missões urbanas, que está do lado da nossa casa, que está dentro da nossa igreja, os nossos vizinhos, amigos. Então, nós te louvamos por isso, Senhor. Pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas e te louvamos em nome de Jesus. Agora vamos ver como é que vai funcionar aqui. Então, sejam bem-vindos, que vai passar, eu não sei se eu consigo aqui, Marcelo, mas é contigo, o próximo slide. Então, uma breve apresentação sobre a pessoa da Cirlei. O meu nome é Cirlei Garcia, e o meu nome em Libras é esse aqui, como está na fotinho ali, que por causa do meu sorriso, tem 2 covinhas aqui no meu rosto, então os surdos me deram este sinal. Antes era assim, mas aí ficava muito parecido com bolacha, aí eles pediram e trocaram, e ficou esse sinal aqui, nessa configuração de mãos. Eu tenho 2 filhas, uma surda e uma ouvinte. A filha ouvinte tem 2 filhas, que são minhas netas. A Daniele, que é surda, ainda não tem filhos, mas esperamos assim que logo, logo isso aconteça. Eu congrego na PIB Floripa e faço parte do Ministério Chamar como intérprete no Ministério. Pode passar? Então, o nosso assunto ele está muito voltado entre língua de sinais sobre a surdez
sobre a pessoa com deficiência, povos minoritários, e que está incluído os surdos, mas fazendo a pesquisa para a montagem da apostila, eu achei muito interessante o que a Junta de Missões Mundiais mandou no folheto. O mundo clama por Cristo, mesmo que não saibam. Milhares de pessoas diariamente tentam encontrar sentido para a vida, um propósito, algo para aplacar um vazio que não pode ser preenchido por ninguém além de Jesus. Entretanto, os surdos estão muitas vezes próximo de alguém próximo da gente, mas por desconhecimento da língua de sinais, da Libras, não conhecem a palavra de Deus, porque em sua língua materna sempre é mais fácil. Por causa disso, é um povo que não é tão alcançado pelo Evangelho. Vamos passar? Então, o objetivo desta apostila, desse trabalho, desta aula, sempre vai proporcionar a toda criatura o conhecimento do amor de Deus, principalmente através da língua de sinais. A nossa missão está muito focada em Romanos 10:14. Como crerão naquele de quem não ouviram? E para que o nosso objetivo também, o objetivo geral e o objetivo específico, incentivar o empenho de levar a palavra de Deus àqueles que não conhecem o nosso Salvador, cumprindo assim o mandamento de Jesus, que está lá em Mateus 28, versículo 19 a 20, ide. Pensando num povo não alcançado, de uma nação, o povo surdo, e ampliar a comunicação em Libras entre surdos e ouvinte, fazer com que as pessoas sejam capazes de estabelecer uma comunicação de forma básica, ouvintes e surdos. Podemos passar? Então, eu fiz uma pesquisa de algo que quando a gente começa a nos envolver neste ministério, né, nessa conversação, nessa comunidade, alguns conceitos que para o surdo é muito importante. Eles se consideram o povo surdo. É um grupo de sujeitos que eles têm costumes, histórias, tradições, e pertencem às mesmas peculiaridades, ou seja, constroem uma concepção do mundo através da visão. Nós, privilegiados, ouvimos também. Então, os nossos sentidos, eles são mais aguçados na audição. Para o povo surdo, é na visão. Então, a comunidade surda, na verdade, ela é formada por surdos e ouvintes, porque o usuário da Libras está junto da família, os intérpretes, professores, amigos e outros que participam e compartilham com esses interesses de trabalhar com surdo, de conviver com surdos. Então, em localidades, em associações e principalmente na igreja, né? O povo surdo, a comunidade surda, ela tem uma cultura própria, que é o conjunto de comportamentos aprendidos de um grupo de pessoas que possuem sua própria língua, valores, regras, comportamento e tradições. Já os membros de uma cultura surda comportam-se como sujeitos surdos e compartilham entre si das crenças de sujeitos surdos, sendo estes membros pertencentes ao povo surdo. Esses conceitos estão num livro da professora Karen Strobel, que, inclusive, ela trabalhava no Ministério
em Brasília, muito ligado aos surdos, né? Hoje ela é professora só da universidade, e através desses conceitos, que depois eu vou indicar um outro vídeo do YouTube, e que dá bem essa descrição de quem são os surdos, quais são os costumes deles, as leis que os protegem, as leis que nós deveríamos ter conhecimento de como nós participarmos desta comunidade. Tudo bem por aí? Está todo mundo... Estou falando muito rápido, está ok? Então tá jóia. Pode passar isto. Então, a língua de sinais, língua brasileira de sinais, a abreviatura, né? Língua, Librasi. Então, o S é mudo, mas Libras. Antes, ele tinha uma forma de sinalizar, que era a forma aqui, de uma forma assim. Como ficou muito parecido com outras línguas de sinais, então a Libras passou a ser a mãozinha aqui, né? E o formato da costa brasileira, que é o sinal de Brasil. Quer dizer, segue a costa, então esse é o sinal de Brasil. A maioria dos surdos brasileiros, eles se comunicam através dessa língua que foi reconhecida através de uma lei. Pode passar. Então, na área da surdez, nós temos essa legislação, as mais específicas, né? Nós temos coisas, leis, decretos, regulamentações um pouco mais recentes, mas essas são as principais, que é a Lei de Libras, como ela é conhecida, que ela é de 2002. Ela determina que o ensino deve ser feito diretamente nesta língua, ou por intermédio de um intérprete, que isso também está tudo regulamentado no decreto de 2005. A pergunta que fica para nós: a igreja é legal? É legal isso aqui? É legal? Ou é de lei? Ela tem essa dupla, vamos falar assim, o objetivo da lei, ela está sendo cumprida pelas igrejas? Uma pergunta que fica para nós, né? Como nós estamos indo para as missões, como nós estamos fazendo missão em volta da nossa comunidade. Pode passar. Então, uma coisa muito importante vai ser a questão de que existe um questionamento muito grande sobre linguagem e língua. Às vezes, a linguagem ela tem a mesma palavra, por exemplo, no inglês, mas para nós, no Brasil, para a comunidade surda, a linguagem é a capacidade de se comunicar entre os seres humanos, com diversos sistemas de comunicação, são ideias, são sentimentos, sinais que servem como meio de comunicação entre os indivíduos. Mas a língua, ela é uma parte da linguagem, e ela tem códigos, ela tem gramática, ela tem é como se fosse estabelecido um contrato para comunicação. Por isso que o surdo, ele usa língua brasileira de sinais. Por quê? A língua, ela tem um status de oficial. A linguagem, existem várias formas de nós utilizarmos. Teatro, música, dança, diversas formas. A Libras usa esses instrumentos, mas ela existe uma gramática específica.
Então, eu vou deixar ali no link, vou deixar o link no slide que fala da sorveteria organizada por um surdo, e todas as pessoas que trabalham lá são surdas. Então, mostrando a importância da Libras, porque para você ser atendido lá, você tem, ou você vai para um painel, ou existe uma forma de comunicação, onde a principal língua é a Libras. Vamos passar? E nós temos a mímica. Muita gente pensa que fazer a interpretação em Libras é usar mímica. A mímica, ela tem uma participação, mas ela não é a Libras. A mímica é um pouquinho mais restrita, não existe uma comunicação completa, porque a interpretação do outro lado, de quem está fazendo a mímica e para quem está vendo. De repente, a comunicação ela não se completa. A Libras, sim. Podemos passar? E também a Libras usa sinais, mas também tem alguns gestos que eles já são conhecidos no mundo ouvinte. Então, nós temos o sinal de apontação, nós temos um sinal que é bastante polêmico, né? O I love, na verdade, esse aqui é I love you. Então, I love you. Mas é um empréstimo linguístico que a gente usa como eu te amo. E também o positivo, né? E o negativo. Mas eles não são sinais especificamente, eles são utilizados dentro da linguagem. Agora, o sinal, ele já é estabelecido, existe uma codificação para que ele traga a informação correta. Então, a Libras é uma língua muito nova. A língua de sinais ela é recente também. Então, muita coisa ainda não existe sinal. E aí a gente tem que usar a digitalização ou usar a soletração, né? Podemos passar? E também o surdo não gosta de ser chamado surdo-mudo. Nem todo surdo é mudo. Então, a nomenclatura, existe a pessoa com deficiência, tem a pessoa com deficiência auditiva, mas, culturalmente, o surdo, ele gosta de ser chamado de surdo. É uma condição que, para ele, não que tem alguns surdos que falam, nem todo surdo é mudo, mas por ter uma redução da sua audição e a reprodução do som também é de uma forma diferente. Por isso que o surdo sofreu muito bullying, ele foi muito zoado, e a grande maioria não gosta de falar. Então, a Libras é a língua é a língua confortável, é a língua materna, é a língua própria deles. E se nós queremos levar o evangelho a toda a criatura, então nós temos que falar a língua do coração, a língua de sinais. Podemos passar? Então, algumas verdades que nós podemos estar colocando com relação à língua de sinais, com relação a missões, e o que nós precisamos fazer. Deus deseja comunicar-se conosco de uma maneira compreensível. Deus conhece língua de sinais. Então, para o surdo conversar com ele não tem problema, mas Deus quer se mostrar
todas as criaturas, a todas as pessoas, mostrar o amor de Deus através assim, do nosso esforço de aprender a utilizar, a nos comunicar em Libras. Então, Deus se comunica com a gente mediante a sua palavra, que está na Bíblia. Mas a Bíblia nós temos em várias línguas. Então, nós precisamos de uma Bíblia em língua de sinais, que a gente vai falar depois do DOT. Deus vem morar na nossa comunidade. Então, como é que ele vai se comunicar com a gente? Através da nossa língua, através das nossas mãos, que nós vamos estar também transmitindo para as outras pessoas. A diversidade de línguas e culturas é compatível com o plano de Deus. Ele não faz acepção de pessoas. E ele aceita muitas culturas, mas desde que estejamos no centro da vontade dele, né? O plano dele é salvar a todos, levar o evangelho, levar o seu amor a todas as pessoas. A nossa unidade é baseada no amor, não na semelhança física ou cultural. Então, através do amor, nós vamos aprender esta língua para que a gente possa se comunicar na mesma sucessão de acontecimentos, né? O cristianismo pode ser expresso em todas as línguas e culturas. Não existe uma língua específica do cristão. Agora, nós temos a língua do coração, nós temos a língua que nós nos comunicamos e que, através dela, a gente pode estar transmitindo o evangelho. E, como eu falei, né, Deus não faz acepção de pessoas, ninguém é excluído, todos precisam ser transformados pelo evangelho. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Então, vai ser bem específico a nossa missão, é levar o evangelho através da língua de sinais aos surdos. Pode passar? Oi, oi. Você está aí? Então, Deus quer que o evangelho penetre na cosmovisão das pessoas. Por isso, a importância de que seja na sua língua materna. Então, nós precisamos não só conhecer a língua, nós precisamos conhecer a cultura, como é que o surdo entende a cosmovisão, como é que ele vê o mundo, tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual. E a nossa nova natureza em Cristo inclui língua e cultura. Nós aprendemos também a língua do céu, a cultura do céu, e nós precisamos transmitir isso para as outras pessoas. Para o amadurecimento da fé, é necessário que a palavra de Deus esteja em uma língua que as pessoas entendem. Não adianta eu ir numa comunidade em que tenha pelo menos um surdo, 2 surdos, 3 surdos, mas se eu não conseguir falar a língua deles, se não tiver um intérprete, essa língua vai ser estranha. Então, dificilmente nós iremos alcançar este povo. Então, nós precisamos aprender, utilizar e nos comunicar em Libras. As pessoas necessitam do alimento espiritual, independente de classe social, nacionalidade, sexo ou faixa etária. Então, o surdo está incluindo em várias classes sociais, várias faixas de idade, com escolaridades completamente diferentes,
e nós precisamos trazer o alimento espiritual para essas pessoas. Como que nós iremos fazer isso? Nós teremos que ter estratégias para alcançar o surdo. Quanto ao mais estimulados, quanto mais estimulado o uso da Bíblia em línguas e meios apropriados, mais os membros das congregações utilizarão. Então, aqui eu já deixei o link falando do DOT Brasil, o que é o DOT, e sobre a tradução da Bíblia em Libras. Que nas próximas aulas a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso. Pode passar? Então, a Daniela Xavier falou: missões se faz com os joelhos, orando, com as mãos, aqui no duplo sentido, né? Usando as mãos falando e usando as mãos para fazer algo, para contribuir até financeiramente. Com os pés, com aqueles que irão, nós podemos estar fazendo missões com surdos aqui do lado da casa, no lado da igreja, dentro da igreja, no ambiente de escola, do trabalho, e as igrejas que fazem os envios dos missionários. Então, as missões, ela tem um mandato cultural que já fala lá no texto de Gênesis. Deus criou todas as coisas pelo seu conselho, pela sua vontade, e nos colocou como mordomos de tudo isso, para o louvor da sua glória. Como iremos fazer isso sem comunicação, sem conhecimento, sem entender a palavra de Deus, a vontade dele? O que nós podemos fazer? Então, nós vamos levar vida com sentido, assim como a Junta de Missões colocou muito bem, que o mundo clama, ele quer Jesus, mesmo sem saber, porque para preencher o vazio da sua vida, nós precisamos de nos comunicar. Ninguém vive sozinho. Nós precisamos estar em comunidade, nós precisamos estar em comunhão, principalmente o cristão, né? Exercer o cristianismo verdadeiro, para a glória do Senhor Jesus. Podemos passar. Aqui nós temos a bibliografia do que foi colocado. E falamos agora, depois do intervalo, como é que a gente faz. Olha, Silvia, tu podes passar já agora, porque nós estamos com 30 minutos de aula, e passar o que tu deseja fazer, e depois a gente pode fazer um intervalo e começar depois de uns 10 ou 15 minutos novamente. Daí é com você que manda. Tá, como é que vocês estão sentindo? Tá muito rápido? É a primeira vez que eu me sinto falando sozinha. Eu não consigo ver vocês. Mas assim, antes eu estava vendo todo mundo na telinha, agora eu só me vejo e não vejo mais ninguém. Ai, que bom! Então, legal. Tranquilo. Gente, então nós vamos fazer o seguinte, olha, a professora Karen, ela colocou como interagir, como conhecer as particularidades dos surdos. Aí são algumas formas de fazer isso. Visitar e frequentar comunidades surdas, associações, igrejas, convenções, escola de surdos, eventos esportivos. Obrigado, Mari.
teatro e outros. É nessa interação, nessa troca de informações, é que a gente vai estar podendo absorver os costumes, a língua, a cultura, para poder estarmos em convivência. Conviver com os sujeitos surdos em situações informais e formais, nos bate-papos, nos encontros, nos cafés, no restaurante, e também aquele, assim, num culto, num congresso, numa sala de aula. Pesquisar e estudar livros ou materiais informativos do povo surdo. Seu material, hoje, ele está muito difundido na internet. E procurar respeitar e valorizar as diferenças culturais do povo surdo, tendo uma construção intercultural, isto é, uma troca compartilhada e uma aproximação harmoniosa entre as culturas. De fazer essa troca, né, assim, como um surdo se sente diante de uma comunidade ouvinte? Como o ouvinte pode interagir com a comunidade surda? Então, nós queria propor uma atividade de assim, fazer um levantamento na sua comunidade. Comunidade aqui, gente, pode ser o seu bairro, pode ser a sua cidade, pode ser a escola, pode ser a igreja. Quem são as pessoas que estão em volta desse convívio de pessoas e saber quantos surdos existem, onde eles estão, quem são seus familiares, amigos, o que fazem, o que gostam, e se desejam formar um grupo de troca de informações. Mas eu vou ter que ter uma nova religião? Não, nada de... Começando uma coisa bem simples, com uma comunicação. Nós queremos aprender a sua língua, nós queremos aprender Libras. Como nós iremos fazer isso? Primeiro, os contatos, que já vai ser o quebra-gelo, né? Diz assim, como é que eu vou chegar até essas pessoas? Então, depois a gente volta, aí nós vamos falar sobre o plano de salvação. Aí agora ficou mais complicado para mim ainda, porque se foi difícil passar os slides, passar os vídeos vai ficar mais difícil ainda. Mas, aproveitando esses minutinhos de intervalo, vocês podem acessar o plano de salvação? É possível? O plano de salvação que você diz, você lê esse link do YouTube que está embaixo aqui na atividade, certo? Isso, aham. Tá, então eu vou copiar esse link e vou jogar lá no grupo, porque eles não conseguem copiar daqui sem ainda estar com eles, né? Então eu vou copiar e vou jogar ali no grupo da escola, para nesses 10, 15 minutos do intervalo aqui eles poderem dar uma rápida olhadinha, para daí em seguida a gente começar a aula novamente com você daí. Tá já, então. Beleza. Beleza, então. Então, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar esse link agora, vou passar para vocês ali dentro do grupo dos alunos, para vocês poderem estar dando uma olhada, uma conferida, né? E você já pode aproveitar para o espaço do intervalo também, e a gente volta daqui 15 minutos, tá certo, pessoal? Vai ficar gravando, Marcelo? Não, né?